Graça e paz. Aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé. Título trimestral: Onde está Deus nessa hora? Nosso sofrimento e a providência divina. Lição número 4. Deus usa o sofrimento. Não desperdice seus sofrimentos duvidando do amor de Deus. Texto básico, 2 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 16 até ao capítulo 12, verso 10. Introdução. A vida de Paulo é um exemplo de como não podemos interpretar o sofrimento como afastamento de Deus. No momento em que foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, o então Saulo foi transformado de perseguidor da igreja em plantador de igrejas. Isso significou que ele passou de perseguidor, causador de sofrimentos, para um sofredor perseguido. O que fica claro não só na vida de Paulo, como na dos demais apóstolos e de tantos outros mártires da igreja, é que o Senhor usa o sofrimento. A igreja cresceu em meio ao sofrimento. O testemunho de quem sofre causa um impacto sobre aqueles que o presenciam. Na pessoa que sofre, isso também possui impacto que lhe define a vida, os planos e o caráter. Por isso, nessa lição, veremos como Deus usou o sofrimento de Paulo, crescendo na compreensão de onde está Deus no sofrimento. Pelo que podemos ver no texto básico da lição, os sofrimentos diminuíram o apóstolo e exaltaram a pessoa de Jesus. Essa ação do sofrimento na vida de Paulo, portanto, impactou sua fé e identidade, mostrando que a mão de Deus usa o sofrimento, conforme veremos adiante. Tópico 1. Deus ensina com o sofrimento. O sofrido Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, mostrou que o sofrimento lhe ensinou ao menos uma lição importante. Ao ver-se fraco, Paulo não via alternativa a não ser o poder de Deus. Daí, sua conclusão: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 aos Coríntios 12, 10. O apóstolo fez uma lista de sofrimentos pelos quais passou em nome do Evangelho, em contraposição às prerrogativas que ele possuía e que vinham sendo utilizadas pelos falsos apóstolos e autoridades judaicas para impressionar aquela igreja. Paulo as trata como insensatez. A insensatez dessas prerrogativas é que elas são fundamentadas na carne, 2 aos Coríntios 11, 22 e 23. São coisas ligadas à origem étnica e a um orgulho judeu por serem descendentes de Abraão, o que os faziam confiar mais nas origens do que em Deus. Aliás, eles pensavam que sua origem é que trazia os benefícios de Deus. Essa confiança na carne apagava o papel da fé e a obra da graça, o que os sofrimentos de Paulo o fizeram enxergar. Diante do tanto que Deus realizava em sua vida, o apóstolo revela ter a tendência de sentir-se orgulhoso. O mesmo orgulho visto no judeu em relação às suas origens.
Paulo poderia ter em relação às revelações recebidas, por exemplo. Por isso, o Senhor lhe enviou um espinho na carne, algo que realmente incomodava Paulo e o fazia sofrer nas mãos de Satanás, mas que tinha o efeito de o fazer reconhecer suas fraquezas e ver a glória quando se voltava para o poder de Cristo. Algo, então, que Paulo aprendeu com o espinho em sua carne é que toda a glória pertence a Cristo. Suas dores mostravam sua fraqueza. Seus sofrimentos o submeteram às mãos de homens e à rejeição das multidões. A descrição de seus sofrimentos, as histórias presentes no livro de Atos, mostram alguém facilmente submetido às forças humanas, sendo o poder de Deus o único meio para que os frutos de sua obra tenham sido tão grandiosos. Essa foi a lição que o apóstolo aprendeu e compartilhou com os coríntios. Assim, Deus usa o sofrimento para ensinar e deixar patentes verdades como a nossa dependência dele. Tópico 2. Deus molda pelo sofrimento. Ao estudarmos a vida de Paulo, vemos como o sofrimento moldou seu caráter. Houve um tempo em que ele impunha sofrimento. Quando ele se orgulhava por ser judeu, consentiu no martírio de Estevão, Atos 7, 58, 8, 1. Ao ser submetido à cegueira em seu encontro com Cristo na estrada para Damasco, ele começou a ser submetido, humilhado e transformado. O sofrimento marcaria a caminhada do apóstolo ao ponto de sua autoimagem mudar por completo. O ensino pelo sofrimento dirigiu a visão de vida de Paulo. Esse é o fundamento de alguém que foi transformado de perseguidor da igreja em plantador de igrejas. O apóstolo havia sido um fariseu respeitado. Quando foi para Damasco, tinha em mãos documentos que lhe dava autoridade para levar cristãos de Damasco para Jerusalém. Em seu testemunho entre os judeus em Antioquia, Atos 13, 16, houve aceitação, versículo 42 e 43. Na pregação seguinte, porém, ele foi rejeitado, versículo 44 a 52. Essa rejeição tornou-se perseguição e definiu o ministério de Paulo, que após isso foi para os gentios. O caráter ministerial do apóstolo veio a partir de um sofrimento qual, por vezes, nos parece normal. Por outro lado, se observarmos o apreço de Paulo por seus compatriotas, conforme Romanos capítulo 10, entenderemos como foi difícil para ele deixar a pregação aos judeus e ir aos gentios. De Antioquia, Paulo foi para Icônio, Atos 14. Lá houve nova perseguição e o apóstolo fugiu com Barnabé para Listra, onde curou um aleijado. Porém, os judeus de Antioquia e Icônio foram até Derbe e apedrejaram Paulo. Fingindo-se de morto, o apóstolo saiu vivo e com uma grande verdade em seu coração. Entrar no reino dos céus requer muitas tribulações. Esse é o ensino de Cristo, que chamou de bem-aventurados
aquele que for perseguido por sua causa. Mateus 5, 11 e 12. E que garantiu a perseguição aos seus discípulos, pois o mundo que o odiou faria o mesmo com aqueles que fossem identificados com ele. João 15, 18 a 20. A lição do sofrimento é que este mundo caído odeia o Evangelho, porquanto você deve estar pronto para sofrer. Essa compreensão ficou tão profunda em Paulo que ele se via como um instrumento nas mãos de Deus. O apóstolo via nos sofrimentos de Cristo razão para que ele entregasse nada menos que sua vida ao Senhor. Vivesse não mais para si, mas para aquele que morreu por nós. 2 Coríntios 5:15. Mesmo diante daqueles que aprofundavam seu sofrimento na prisão, Paulo só conseguia focar no fato de que o Evangelho estava sendo pregado. Filipenses 1, 12 a 23. E sua vida estava em Cristo, bem como a sua morte. O caráter abnegado, dedicado, subserviente, resignado e conformado à vontade de Deus, ele expressa, enfim, quando afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa é uma declaração de um homem que passava por todas as situações em nome do Evangelho, em vez de submeter os outros a situações de sofrimento, como havia feito enquanto conhecido como Saulo. O sofrimento exigiu mudanças em Paulo. Sua perspectiva de si e de seus caminhos foram direcionados à medida que o sofrimento lhe desafiava a fé e seu trabalho na causa do Evangelho. E ele não se pertencia mais. Essa vida não era mais sobre seu poder, sobre sua identidade, mas sobre dar testemunho de Cristo. Tópico 3. Deus suscita testemunho no sofrimento. A história do apóstolo Paulo é a história de um homem cujo trabalho avança na medida em que os sofrimentos se aprofundam. Deus ensinou e moldou o caráter de Paulo, mas também usou grandemente seus sofrimentos. As lições aprendidas eram lições ensinadas também. Sua pregação era enriquecida pela dor, que dava o testemunho de que o Evangelho valia tanto a pena que por ele compensava entregar o bem-estar, a segurança, o conforto, a própria vida. O caminho do apóstolo não se tornou mais fácil com o tempo. Ele passou a colecionar formas diferentes de sofrer. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Seus sofrimentos eram o testemunho de que o ódio do mundo contra Jesus era compartilhado por ele. Paulo foi identificado a tal ponto com o seu mestre que recebeu o mesmo tratamento dado a Jesus. Ao mesmo tempo, em seu sofrimento, a demonstração de amor ao homem perdido se assemelhava à de seu Senhor. Assim como Cristo orou pelos que o faziam sofrer, Lucas 23, 34, Paulo, preso, após receber açoites, Atos 16, 19 a 34, não fugiu. Em vez disso, impediu o carcereiro de cometer suicídio. O testemunho do apóstolo foi tão impactante que toda a família do carcereiro
foi batizada naquela noite. Esse é um dos modos mais duros de testemunhar. É o testemunho da entrega, de quem doa a sua vida em nome do Evangelho. Em Atos 23:11, Paulo recebe a visita de Jesus. Após defender-se perante o Sinédrio e testemunhar sobre Cristo, o Senhor lhe informa que importava que o apóstolo fosse a Roma dar o mesmo testemunho. A palavra utilizada para importa não tem um sentido de possibilidade, proposta ou acordo com Paulo. O que Jesus estava fazendo era informar o destino do apóstolo, o que resultou numa viagem cheia de perigos, momentos de testemunho e manifestação da providência divina. Em Roma, ele permaneceu em prisão domiciliar, Atos 28:16, com um guarda pretoriano ao lado. O resultado é dado pelo próprio apóstolo em Filipenses 1:13, quando ele informa que toda a guarda pretoriana tinha ouvido o Evangelho. Lucas não registrou, mas a tradição afirma que Paulo morreu por sua apelação a César. Não apenas Jesus utilizou o sofrimento do apóstolo para testemunho, como levou até a morte, para fazê-lo testemunhar perante o imperador romano. O resultado é que o Evangelho alcançou os mais altos escalões romanos e, em alguns séculos, ganhou o império. Este ruiu, mas o cristianismo permanece até os nossos dias. Conclusão: uma das lições mais duras do sofrimento é saber que ele é usado por Deus, ensinando, moldando ou suscitando testemunho. Nosso sofrimento está nas mãos do Senhor, o que reforça o fato de que não há como não sofrer neste mundo. Olhando o exemplo de Paulo e dos demais apóstolos, podemos ter nova perspectiva do sofrimento e não o desperdiçar. Aprender, mudar e testemunhar podem ser novas buscas e atitudes nos dias maus. Confiando que o Senhor tem todas as coisas em suas mãos, podemos vivenciar, também nos dias ruins, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aplicação: ore pedindo perdão a Deus por desperdiçar seus sofrimentos murmurando e duvidando do amor de Deus. Repense momentos de sofrimento e veja o que pode ser aprendido. Quais verdades da palavra podem ser aplicadas àquelas situações e quais mudanças em sua vida podem ser atribuídas a algum desses sofrimentos. Essa mudança foi para melhor? Demonstra uma reação bíblica ou há sinais de dúvida, mágoa e rancor? Releia a história de Paulo no livro de Atos e veja as reações do apóstolo que o ajudariam a glorificar a Deus em seus sofrimentos. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço. Fique na paz.